está nos dando o prazer de falar e esperamos em breve que ele volte a falar aqui, porque é mais um que está partindo, né? Momentaneamente, com a graça do bom Espírito. Em breve a gente vai poder contar com esse carinho, assim como a gente já teve com ele aqui um tempo, e ele partiu, voltou, mas essa casa sempre é dele, e a gente roga os bons espíritos que o guiem e que o protejam em sua exposição. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Siddhartha Gautama, o Buda, ele fez uma declaração muito forte e que eu guardo isso desde que eu li a primeira vez há uns 17 anos atrás. O sofrimento é universal. A causa do sofrimento são os desejos egoístas. A cura do sofrimento está em livrar-se dos desejos egoístas. Antes de entrarmos no capítulo do Evangelho, eu gostaria de lembrar, vamos colorir um pouco as nossas mentes com duas histórias. A primeira vez que eu vou contar, ela consta em um livro chamado Contos e Contos, do Espírito Humberto de Campos. Eu não sei se ele assina já nessa obra, me falha a memória, como Irmão X ou como Humberto de Campos. Contos de Contos, ou de Irmão X ou de Humberto de Campos. E o segundo é psicografado por Valdo Vieira e Chico Xavier, chama A Vida Escreve, e é uma história contada pelo espírito Hilário Silva. Em Contos e Contos, um capítulo chamado A Filha Rebelde conta a história de uma jovem chamada Emilinha. Emilinha era o tipo da jovem filha de uma espírita que ela era totalmente materialista. Ela ingressou na faculdade, começou a ver novos conceitos, a ter contato com a intelectualidade que questionava a existência de Deus. E ela passou a ver por essa ótica a vida de uma forma mais científica da negação da existência de Deus, e começou a usufruir da vida como se a cada dia fosse o último e jamais o dia seguinte seria necessário, já que ela morreria e acabou. Então a mãe tentava sempre advertir, a chamar a atenção para a realidade do Evangelho de Jesus. Minha filha, existe vida após essa vida, o que chamamos de vida. A vida não cessa, ela não para após a morte, ela é contínua, ela é pulsante, ela é viva. Volte-se ao Evangelho. Ela, não, mãe, para com essa besteira retrógrada, ultrapassada de Evangelho. Eu quero viver a minha mocidade, eu não sei até quando eu posso viver, então eu tenho que viver o máximo da minha juventude. E a mãe tentava advertir a filha, chamar ela para a realidade. Venha, minha filha, não gaste sua existência desta maneira, aproveite para viver o amor bem vivido, a paz, a comunhão, a fraternidade. E ela se negava a ouvir a mãe, até que ela desencarna, como todos nós um dia irá acontecer a cada um de nós, iremos desencarnar. Acreditemos na vida ou não, na vida após essa vida, que essa vida continua ou não, nós entraremos na vida nova e depararemos com ela viva e pulsante, tal qual esta. E assim aconteceu com Emilinha. E ela, perdida na realidade espiritual, não acreditava em Deus, não tinha um vínculo com o divino, com o espiritual, e ela passou a sofrer nas zonas inferiores da erraticidade do mundo espírita, até que em um determinado momento sua mãe orava muito por ela, pensava muito nela, desejava muito o seu bem, e de repente a mãe consegue auxiliá-la.
ela consegue chegar a um local de tratamento espiritual, onde ela é acolhida, e ela reitera, ela repensa tudo aquilo que ela viveu ao lado da mãe, tudo aquilo que ela deixou de viver ao lado da mãe, tudo aquilo que faltou ela viver ao lado da mãe. E solicita ao amigo espiritual, fala assim: querido amigo espiritual, agora que eu entendo os laços de família, agora que eu entendo esses laços com essa nobre mulher, este amor dessa nobre mulher, permita que eu nasça, que eu renasça novamente no mundo, ao lugar dela, para que eu possa aprender o melhor dessa mãe, para que eu possa reencontrar Deus. E o amigo espiritual diz assim: minha filha, méritos para pedir para reencarnar como filha dessa nobre mulher não tem mais. Reencarnará na condição de empregada do lar dessa nobre senhora, para que, aprendendo a obedecê-la, possa aprender a valorizar os seus ensinamentos. Então, em outra oportunidade, poderá renascer como mãe. Imediatamente não. Hilário Silva, através de Chico Xavier, numa história chamada Um Caso de Ciúme, ela conta que uma jovem chamada Rosalinda, casada com um rapaz que eu esqueci o nome, mas que eu vou chamá-lo de Marcos, casada com Marcos, e ela, quando casou com o esposo, ela imaginou que a vida do esposo giraria em torno da vida dela, que tudo o que aconteceria, que o esposo faria, seria em relação à necessidade dela, à busca dela a isso. Só que o esposo, ele tinha, assim como todos nós, quando nós nos relacionamos com uma pessoa, quando nós chegamos até a vida de uma pessoa, nós não encontramos uma pessoa que vai começar uma vida ao nosso lado a partir daquele momento. Não. Chega uma pessoa em nossa vida que já tem toda uma história de vida, seja 20, 30, 40, 50, 60 anos, independente da idade que o nosso companheiro ou companheira venha a ter. Todos esses anos representam uma quantidade de anos, uma quantidade de histórias. E nessas histórias existem pessoas que amamos porque nós consideramos irmãos, pessoas que amamos porque os laços consanguíneos nos declarou que somos irmãos, pessoas que amamos porque são nossas mães, nossos pais, e amigos muitas vezes que amamos como se fossem irmãos, porque assim se colocaram diante de nossas vidas. E aquela jovem Rosalinda casava com Marcos e imaginava que não, o mundo de Marcos giraria após o seu relacionamento, os seus laços matrimoniais em torno da vida dela. E Marcos tinha uma prima de nome Márcia, que cresceu junto ao seu lado na condição de irmã. E ele tinha um apreço como se fosse a irmã que ele não teve, já que ele não teve nenhuma irmã. Só que na cabeça de Rosalinda, este apreço que ele tinha por ela era desejo puramente sexual, era desejo puramente homem-mulher. E aquilo causava nela um mal-estar, um sentimento ruim, um sentimento de rancor. Ela não via a cunhada, a prima do marido, que poderia ser uma cunhada, já que ele tinha um sentimento fraterno por essa jovem. Ela via uma possível adversária que poderia lhe roubar o ser amado, o seu marido, o seu esposo, o seu. E Márcia fica doente, muito doente, e Marcos se preocupa com a saúde da jovem, porque ela é sua irmã, é seu referencial de família, é seu laço afetivo, nobre e caro.
E ela começa a imaginar: nossa, Marcos vai para lá. Essa hora ele não só está levando o remédio, ele está acariciando a cabeça dela, ele está beijando as mãos delas, e aí a mente viaja, a mente é criativa e ela cria aquilo que não existe. Deu 10 horas, aí o toque da mão já passou para outros toques na cabeça dela. Deu meia-noite e ela não conseguiu mais se conter. E ela ela trabalhava com artesanato em madeira, e ela esculpia, e naquele misto de ódio, de rancor, daquilo que a cabeça dela pudesse imaginar a respeito de uma relação a dois que ele estivesse atraindo, e aquilo começava a se transformar em ódio. Ela não conseguia mais pensar naquilo que ela estava construindo através da escultura. E quando o marido chega, ela já enseguecida pelo ciúme, pela imaginação, ela vai e desfecha um golpe. Ele arranca-lhe a vida. Ele morre ele perde a vida física, indo socorrido para o hospital. Ela vai presa, e dentro da prisão ela descobre que ela estava grávida. E já na gravidez que ela teve durante a prisão, e ela foi, quando chegou o momento do parto difícil, a criança em uma posição complicada, e faz a opção pela cesariana, ou operação de cesárea. E durante a intervenção cirúrgica ela vem desencarnar. E ele se reencontra no mundo espiritual, ele a recebe junto com seu guia espiritual e diz assim: minha querida Rosalinda, pelo corte no meu ventre você me tiraste a vida, agora pelo corte do seu ventre você retornou à vida espiritual. Vamos recomeçar a partir de agora e ver uma nova existência, rever aqueles seus conceitos. E ela fica enternecida em ser recebida pelo companheiro que ela imaginava ser, seu marido. E o companheiro espiritual fala assim: tá vendo essa criança que acaba de nascer? Vai receber vocês dois em um futuro bem próximo, na condição de irmãos, para que vocês possam depurar esse sentimento de amor-posse para um amor fraterno. Quando nós pensamos isso, aí agora nós vamos meditar, entrar um pouco no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus, os fariseus, aquelas pessoas que se colocavam como conhecedores profundos da lei, ou seja, da Torá, a lei máxima entre os judeus, a lei de Moisés, eles tentavam de todos os jeitos tirar Jesus do equilíbrio, pegar Jesus em oposição contra a lei mosaica para condená-lo, porque Jesus trazia uma revisão do conceito religioso, do conceito de adoração a Deus. Jesus tirava todas as pessoas, todos os intermediários do homem com Deus, e colocava somente o homem diante de Deus para que conversasse com ele, falasse com ele e o amasse e recebesse o amor. Então os fariseus eram pessoas que eles se colocavam como intermediários dos homens com Deus. Para que os homens chegassem a Deus, tinham que passar por eles. E se a gente for ver, a gente vai acabar sentindo no dia a dia nosso que eles não morreram, eles só mudaram de nomes, eles só mudaram de posições, sejam eles em que religião esteja. Nenhuma está isenta desses companheiros de roupagem nova. E eles perguntavam se era lícito pegar uma mulher que já tinha sido divorciada, casar-se com uma mulher que fosse divorciada. E Jesus dizia que ninguém
desse carta de adultério, não desse carta de desquite, desse o divórcio para sua mulher, sem que ela fosse pega, tivesse provas que ela fosse adúltera. Então, o homem poderia dar a carta de divórcio.